Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 7. O estudo hermenêutico disse o seguinte, que quanto menos do texto você lê, mais difícil fica pregar. Quanto mais do texto você lê, mais fácil fica para você pregar. Então imagine o meu desafio hoje, é o último sermão do ano, eu não vou ler um versículo inteiro, vou ler metade dele. Então eu estou bem enrolado hoje. Como é o último do ano, eu acredito que vocês vão ser bem benevolentes para comigo. Eclesiastes capítulo 7, eu vou ler a metade do versículo 8. Só a primeira parte do versículo 8. Eclesiastes 7, a primeira parte do versículo 8, diz assim: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Vou repetir. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Vamos orar? Pai, nós lemos um pequeno trecho da Tua Palavra e eu peço para que esse pequeno trecho nos ensine grandes coisas hoje. Tenha misericórdia de nós. Eu peço também por aqueles irmãos da nossa igreja, muitos que já estão em viagem, que estão viajando, estão fora de Brasília, estão revendo seus familiares. Abençoe esses irmãos. Cuida deles na estrada, na viagem, e que o retorno deles para Brasília também seja um retorno abençoado e protegido pelo Senhor. Abençoe-nos, derrame da Tua graça sobre a nossa vida e que nessa noite nós tenhamos a plena convicção de que por mais uma vez o Senhor falou ao nosso coração. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Esse versículo ele é bem claro, a gente não tem nem muito o que pensar, né? Porque ele é bem claro. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. E como o ano está terminando, eu achei bem pertinente nós pensarmos um pouco, não naquilo que a gente fez durante todo o ano. Eu achei pertinente a gente pensar um pouquinho sobre esse conceito que de alguma forma nos intriga, que é o fim. Ao mesmo tempo que o conceito do fim, ele pode nos intrigar, de alguma maneira o conceito do fim também pode ser algo que eu e você venhamos a almejar na vida. E esse versículo, ou a metade desse versículo, ele tem muita coisa importante para ensinar para nós, sobre como que nós devemos pensar nesse conceito do fim, como que eu e você devemos pensar em como vamos terminar as coisas que a gente começa, e como é que a gente deve chegar ao fim das coisas que a gente se propõe a fazer. Deixa eu tentar situar vocês desse versículo aqui, a gente tentar entender um pouquinho e compreender um pouquinho onde é que esse versículo está encaixado no texto. A gente está dentro de um grande bloco, um bloco de provérbios. É como se no capítulo 7, o Salomão aqui escrevesse alguns provérbios no capítulo 7. Ele faz isso. Então é um grande bloco de provérbios, de lições. E esses provérbios, eles têm como grande característica mostrar para nós algumas coisas que são comparativas. Ele faz uma comparação entre as coisas que são sábias e as coisas que são loucas. Sabedoria e loucura. A gente flerta com as duas todos os dias. E ele vem agora ensinar para nós aqui um pouquinho, com base em alguns provérbios, sobre aquilo que é sábio e aquilo que é loucura.
Mas a pergunta é, por que ele então escreve alguns desses pequenos provérbios? Por que ele se propõe a escrever alguns provérbios no capítulo 7? Porque o início do capítulo 7, o capítulo 7, apresentando todos esses provérbios, visa exclusivamente responder a uma pergunta que o próprio autor faz no capítulo 6. No final do capítulo 6, no versículo 12, ele termina o capítulo 6 fazendo uma pergunta. E a pergunta do capítulo 6, versículo 12 é o seguinte: o que seria bom para essa vida humana que é tão curta? Pergunta de $1 milhão. O que é bom para nós? Dentro dessa vida que é tão curta, às vezes a gente acha que ela não é curta, mas a nossa vida é curta, passa, é neblina. O que pode ser considerado bom? E aí, o Salomão propõe então algumas respostas. E dentre as respostas que o Salomão oferece para aquilo que é bom na vida, é esse versículo que a gente leu. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Ou, parafraseando, melhor é a gente terminar as coisas do que começá-las. É isso que o versículo está dizendo. Esse versículo, ele situa a gente em 2 pontos. Ele situa a gente no começo de algo e no fim daquilo que a gente se propõe a fazer. Começo e fim. A gente não pode esquecer do meio, porque o meio também é importante. Mas no momento certo hoje, eu vou falar um pouquinho sobre esse meio. O que eu quero agora pensar mais é que eu e você estamos situados no começo, em algo que a gente quer realizar na vida e terminar aquilo que a gente se propõe a fazer, ou terminar aquilo que a gente sonhou e a gente começou a fazer. Esse verso já é um tapa na nossa cara, né? Porque quantas e quantas vezes a gente se propõe a fazer alguma coisa e a gente para no meio do caminho. E justificativas não faltam para a gente. Desculpas não faltam para a gente. Quando a gente começa alguma coisa, mas chega no meio do caminho, a gente para. Começar algo e terminar algo. A relação entre começar uma coisa e terminar esta coisa, ela é bem interessante, porque ela é cheia de variáveis. Olha só as possíveis variáveis que a gente encontra em começar uma coisa e terminar. Tem gente que começa muito bem, mas termina mal. Tem gente que começa mal, mas termina bem. Tem gente que começa e termina. Tem gente que nem começa. Esses que nem começam, não desfrutam da beleza e não descobrem a aventura do meio, porque o meio é uma aventura. Os caminhos que a gente vai optar para chegar no fim é uma aventura, é uma tensão. Como é que a gente vai tomar uma decisão, a decisão A, B ou C para chegar no fim que eu quero? Quem não começa, não tem essas opções ainda. O fim, ele é importante para nós. E é por isso que o Salomão está dizendo que melhor é o fim do que o começo. E por quê? Porque nós, enquanto seres humanos, nós precisamos de um destino. Nós precisamos de um destino. Porque se a gente não tem um destino, a nossa vida se dissolve. A gente precisa olhar para algum lugar e dizer assim: bom, eu vou começar isso e eu vou chegar lá. E isso não se aplica
apenas em tomadas de decisões que a gente tem que fazer na vida, em coisas bem práticas. Não, isso também está relacionado à nossa fé. Porque a nossa fé aponta para um destino, do início ao fim. Quando Deus fala com o seu povo no Egito, Deus tinha uma promessa, e Ele usa Moisés para quê? Porque Ele tinha um destino para o povo. Quando Deus usava os seus profetas, a mensagem dos profetas tinha um destino. E quando a gente chega em Jesus, a gente percebe que Jesus nos oferece segurança ao dar para os seus seguidores um destino. O que a gente chama de céu, vida eterna. Eu aprendi algo muito interessante com esse raciocínio de que a gente precisa chegar a um fim, de que nós necessitamos de um destino. Porque a fé, ela não pode, ela não é, e ela não será suficiente para oferecer para mim e para você ferramentas para a gente começar algo e viver o meio. Uma fé que nos oferece ferramentas para começar uma coisa e viver o meio sem chegar no fim, essa fé é anêmica, essa fé não tem consistência. Porque a fé precisa nos dar um destino. Eu sei onde eu comecei, eu sei que eu vivo agora no meio de grandes turbulências, mas eu sei para onde eu vou. Eu sei onde eu vou chegar. Já que o fim é melhor do que o começo, vale aqui a gente então tentar definir o que seria esse fim. É válido a gente pensar no que seria esse fim. Que tipo de fim é esse que o Salomão está dizendo que é melhor que o começo? E aí, para a gente tentar entender o que seria esse fim, eu vou fazer dois recortes. Um recorte mais curto e depois um recorte um pouco mais longo, para tentar entender o que seria esse fim. O que seria esse recorte mais curto? O recorte mais curto é esse fim como o resultado de um objetivo bem específico que você tem na sua vida. É um ciclo que você começa, passa pelo meio e fecha ele. É um ciclo que você vivencia na sua vida. Esse é um fim com um recorte curto. Por exemplo, você começa e termina um curso. Você vai até o fim da dieta. Principalmente agora. Eu quero ver se você tem fé. Se a sua fé aponta para um destino. A balança. A gente começa e termina um tratamento. Esse é um recorte curto do que eu me refiro a um fim. É um tipo de fim. Esse recorte curto, ele trata o fim como uma felicidade que gera uma felicidade ou uma satisfação imediata. Agora, eu começo um curso e termino ele, beleza, estou feliz. Mas existe um recorte maior, um recorte mais longo. E o recorte mais longo, ele está muito relacionado com a metafísica, está além do que a gente pega. Esse recorte longo, ele está muito relacionado com uma perspectiva meio que escatológica. Porque o fim do recorte longo, ele traz a seguinte pergunta: o que é que vai ser de mim depois que eu morrer? Aí o fim é a morte. A diferença de um para o outro é que o outro fim se relaciona com a vida. Pequenos objetivos que eu tenho na minha vida. O recorte longo, ele trata o fim como o fim da sua vida. Acabou. Acabou. E o que é que vai ser de você quando o fim da sua vida chegar? Qual dos dois recortes é o que o Salomão se propõe a ensinar para nós sobre o fim? Dentro do contexto, é muito bem provável
que o Salomão esteja se referindo ao recorte curto. O Salomão, com quase toda certeza, ele se refere a esses objetivos pontuais na vida que a gente inicia e a gente termina. O que o Salomão está falando é desses ciclos que nós iniciamos e devemos terminar na nossa vida. Se ele está dizendo aqui que melhor é terminar do que começar esses ciclos na nossa vida, então o Salomão já está excluindo aquela ideia de que esse fim é um fim ruim para nós. Ele está falando aqui de um fim que é bom, ele está falando aqui de um fim que é proveitoso. Ele está falando de um fim que a gente olha e a gente diz assim, é isso mesmo, eu fiz o que tinha que fazer, eu tinha que tomar essa decisão, eu fiz a coisa certa diante de Deus e diante dos homens, cumpri o objetivo, é isso, é isso. O grande problema nosso é que mesmo no meio desses ciclos que a gente enfrenta na nossa vida, tem muita gente que começa, mas não termina aquilo que se propôs. E aí quem entra para oferecer uma resposta para essas pessoas? Os coachings. O coaching entra na sua vida, você paga para ele, porque o coaching vai dizer assim para você, qual é o objetivo? Qual é o seu fim? Eu vou ajudar você a começar, eu vou ajudar você a entender o meio, vou te dar ferramentas para você passar pelo meio, para você então chegar no fim, receber os louros da sua vitória. Não é a minha proposta aqui. Não é a minha proposta. Eu confesso que eu fiz várias perguntas para mim. Porque quem aqui na vida nunca começou alguma coisa e parou? Eu me lembro que há muitos e muitos e muitos e muitos anos atrás, a minha mãe me colocou para fazer um abençoado curso de datilografia. E meus dedos duros, ASD, não sei o que, já até lembro, né? E eu falava, meu Deus, eu não vou dar conta desse negócio. E aí tinha uma hora que você tinha que bater a máquina sem ver. Era só no texto. E eu cheguei nessa fase. E aí quando eu olhei, eu falei, meu Deus, isso aqui nem pentecostal com um mistério divino consegue revelar. Eu comecei, cheguei no meio, mas deixei para lá esse negócio. E eu sei que você deve ter alguma história onde você começou alguma coisa, sonhou muito para chegar no fim, mas não passou do meio. Ou pode até ter chegado muito perto do fim, mas desistiu por conta dos obstáculos. Eu fiz algumas perguntas para mim. Algumas das perguntas que eu fiz para mim foi a seguinte: por que a gente para? Por que a gente começa e para? Por que a gente deixa de caminhar o que é para a gente caminhar? Outra pergunta que eu fiz, e essa foi muito difícil de tentar responder ela: por que custa tanto terminar? Por que é tão difícil terminar? Por que a gente pensa tanto na desistência no meio do caminho? Eu cogitei uma resposta, e é lógico que eu não me proponho a fechar o assunto, e nem tenho essa pretensão doida. Mas eu cheguei numa resposta para mim. A resposta que eu cheguei para mim foi que muitos de nós podemos desistir, porque se esse determinado fim não me deixa apaixonado, não me deixa vibrante, isso vai me fazer desistir. Se um fim não é apaixonante aos meus olhos,
se esse fim não faz os meus olhos brilharem, se esse fim não faz com que eu pague um preço diário para chegar até Ele, então eu vou desistir. Se o fim que eu almejo não me faz viver, eu posso até iniciar a jornada, mas eu não vou perseverar no meio dela, porque o fim não faz com que os meus olhos brilhem. E aí, talvez esse seja um grande problema no meio da igreja. Porque muitas pessoas desistem da vida comunitária, muitas pessoas desistem do convívio da igreja por inúmeras razões, e talvez esse seja o raciocínio. Talvez muita gente chegou aqui e foi embora e nunca mais voltou porque fez o seguinte raciocínio: a fé que se propaga lá não faz sentido para mim aqui e nem depois. Ou tem muita gente que pode ter ido embora daqui e tem pensado o seguinte: as relações desenvolvidas ali naquela igreja não contribuem para um fim maior. E eu preciso às vezes dizer que eu concordo um pouco com essa tese. Porque eu não tenho problema com panelinha. Eu não tenho problema com panelinha. Eu tenho um problema com quem está fora da panela. Porque a pessoa que vai dar problema para o pastor é quem está fora da panela. Quem está fora de uma panela chega: pastor, eu vou embora dessa igreja, porque ninguém me quer, ninguém me ama. Esse é o problema. Eu não tenho um problema com grupos. Eu tenho um problema com quem está fora de um deles. Então, o meu raciocínio é: você pode ter o seu grupo, desde que você esteja aberto para receber gente nova. E aí tem um outro problema. Porque nem sempre a gente está disposto a ter alguém novo, com ideias novas, com jeito novo, com gosto novo, no meio do nosso grupo que já está muito homogêneo. E se o seu grupo é muito homogêneo, você está correndo um grande risco. O risco de perder a beleza de aprender com pessoas que são diferentes de você. Salomão está dizendo que o fim é melhor que o começo. E ele está dizendo isso porque o fim é a vitória. É lógico que o fim é melhor do que o começo. Porque se eu começo uma jornada e chego até o fim, é sinal que eu venci. Eu ganhei. Eu resisti. Eu perseverei. Mas pensar nesse fim, nesses vários fins que a gente tem na vida, me fez também avaliar algumas outras coisas. Me fez também pensar que o fim pode ser algo que a gente não saiba lidar. Por exemplo, se nós pensarmos e definirmos o fim como luto, e aí eu não estou dizendo luto com a morte de alguém, eu estou falando o luto de um objetivo. Deixa eu tentar explicar. Eu comecei o mestrado. Fiz a prova, passei, comecei a fazer, e aí para cada módulo que eu ia, eu tinha inúmeros trabalhos para fazer, X de páginas para ler, a igreja, a família, e eu falei: meu Deus, onde é que eu vou com isso? Quando eu cheguei no meio do mestrado, eu falei: meu Deus, eu vou parar. Eu não vou dar conta. Aí eu passei um pouquinho do meio, falei: não, vamos lá. Eu cheguei, aí eu comecei a deslumbrar os portais do céu. É a pior fase. É a pior fase. Porque aí o anjo, antes de eu entrar no portal, o anjo diz assim: escreve uma dissertação, irmão. E aí eu tive que ler mais, eu tive que produzir, eu tive que pensar e pensar. E quando eu terminei, eu entreguei o primeiro rascunho, veio toda canetada, me devolveu, eu entrei numa depressão, falei: meu Deus, eu achei que estava maravilhoso. Escrevi de novo, mandei, veio toda rabiscada, e aí com o seguinte aviso: não vai dar tempo de você formar. Eu falei: vai. E aí
eu lembro que eu estava de férias, e eu estava até na casa do meu pai, e eu disse para a Diana, para as meninas, olha, vocês fiquem aí que eu vou me trancar 2 dias aqui no escritório, e eu preciso fazer esse negócio. E me tranquei no escritório do meu pai, revi, escrevi e tal, mandei, aí ele deu ok. Aí eu fui para a minha formatura do mestrado. Aí eu peguei o diploma, culto bonito e tal, eu cheguei aqui na semana que eu peguei o diploma, entrei na minha sala, aí eu disse assim, acabou. E agora? O que é que eu vou fazer? Acabou o mestrado. Eu preciso fazer outra coisa. Eu preciso fazer outro curso. Eu não posso parar. Eu tenho que fazer, eu tenho que buscar. Perceba, se nós precisamos aprender a começar as coisas na vida, porque começar também é um aprendizado. Se a gente precisa aprender a começar e a perseverar no caminho daquilo que a gente começa, a gente também precisa aprender a terminar as coisas. A gente precisa aprender a finalizar ciclos. E pode ser que eu e você não estamos terminando e finalizando ciclos, porque nós estamos colecionando ciclos inacabados. E quando a gente coleciona ciclos inacabados, a gente tem a sensação de que a gente nunca termina algo na nossa vida. E a gente tem a plena sensação também de que a gente nunca começa algo novo na nossa vida. Porque sempre que a gente começa está ligado com o projeto anterior, que está ligado com o projeto anterior, que está ligado ao projeto anterior, e você vai bater 10 anos atrás da sua vida. E você vai perceber que você não andou 10 anos. Porque você não fechou ciclos. É por isso que terminar é bom. Porque tem tempo para começar, tem um tempo para você desenvolver o que começou, e tem um tempo para terminar o que você começou. E se você entrar no luto daquilo que você terminou, passe por ele. Mas feche o ciclo. Não se trata apenas de começar. E também não se trata apenas de perseverar. E também não se trata apenas de terminar uma coisa. Trata-se de lidar com o fim daquilo que você fez. Como é que eu e você vamos lidar com o fim daquilo que nós desenvolvemos? Quando eu e você aceitamos o fim daquele objetivo, sem ligar ele a outros no passado, então nós nos tornamos livres para começar um novo ciclo. Agora, se você não fecha ciclo, você está vivendo um grande problema existencial. E eu sugiro que a palavra do Senhor te dê iluminação, que o Espírito Santo ilumine você, e que a palavra de Deus oriente você a fechar ciclos e a compreender o fim daquilo que você começou a fazer e chegar até o fim. E fechar ciclos também não é se lamentar por ele. Acabou aquilo na minha vida. Acabou. E quando acabar, você tem que celebrar o fim daquilo. Cada ciclo que a gente passa na nossa vida não é um fim em si mesmo. Cada ciclo não pode ser considerado como um Deus na nossa vida. Cada ciclo é uma estação que a gente para rumo à eternidade. Cada ciclo é uma pequena estação. É um lugar onde a gente para, onde a gente aprende, onde a gente desenvolve, onde a gente cresce, onde a gente amadurece, onde a gente chora, mas onde a gente continua. A gente não para.
Não basta a gente chegar no fim. É preciso aprender a lidar com o fim. Melhor terminar do que começar, sim. Mas também é preciso a gente saber o que é esse fim. Já que eu aprendi que eu tenho que aprender, já que eu entendi que eu preciso lidar com o fim quando ele chegar, a pergunta também é: o que é esse fim? Como que eu vou lidar com ele? Eu fiquei pensando como é que foi que o terminar para Salomão surgiu no coração dele. Eu fiquei pensando como é que ele pensou nesse negócio. Porque o fim do Salomão não foi bom. O fim no recorte longo não foi bom. Ele era rei, sábio. E as escrituras dizem que ele morreu só, sem polpa. Um rei. Talvez porque os ciclos de Salomão também não foram fechados. Talvez por isso que ele tenha dito isso. É melhor terminar do que começar alguma coisa. Outra coisa que eu pensei sobre esse fim é que a primeira coisa que vem na nossa cabeça sobre esse fim, quando a gente começa um objetivo e termina, é que esse é um compromisso que eu faço comigo mesmo. É uma questão de honra, é uma questão de moral. Eu começo uma coisa e eu tenho que terminar ela. É um compromisso comigo. Ok, Mas você já parou para pensar que esse fim também pode envolver um compromisso com uma outra pessoa? Quantos compromissos nós deixamos pelo meio do caminho e junto com eles nós deixamos pessoas sozinhas e feridas pela decisão que a gente tomou de abandonar. E é nesse ponto também que eu penso na igreja. Porque tem muita gente que não terminam as coisas sem ao menos cogitar o respeito para com aqueles que se integraram no mesmo projeto, no mesmo sonho e na mesma tarefa que você. Aí, está cheio de gente assim na igreja, que entra no mesmo barco que os outros, e aí, para mim, não me interessa se você é que criou o barco e chamou as pessoas, ou se alguém chamou você para participar do barco. O que é triste nessa história é que tem muita gente que entra no barco e chega no meio do caminho, pega o bote salva-vida, pega o colete salva-vida e pula. E deixa todo mundo sozinho no barco. Não avisa ninguém, não se preocupa com o grupo, resolve o seu problema, mas não resolve o problema de todo mundo. E eu fico pensando, realmente melhor é terminar do que começar, porque quem termina é fiel, porque quem termina é leal. E como é terrível você começar um projeto com alguém e chegar no meio do transtorno, a pessoa diz assim para você: tchau. Bloqueia você em todos os contatos da rede social e você não tem mais acesso à pessoa que estava com você no projeto. Porque começar com alguém é muito fácil. Começar é fácil. O difícil também não é passar pelo meio. O difícil é chegar até o fim com a mesma pessoa com quem você começou. E tem muita gente ferida na igreja por conta disso. Tem gente que começa muito bem, mas não se propõe a terminar porque não pensa em quem começou junto com você. Quem começa, persevera e chega ao fim do seu lado, você acabou de descobrir um presente, uma joia muito rara nos dias de hoje. A joia chama-se lealdade. Porque quem começa e termina com você é leal.
Porque quem começa e termina com você, pensa no todo, pensa no que é comunitário, não pensa só em si. É por isso que é melhor terminar do que começar. Porque você vê a lealdade de quem trilhou com você aqueles ciclos da crise. É melhor terminar do que começar, porque quando você encontra lealdade nas pessoas que começam e terminam com você, você vai perceber quem de fato esteve do seu lado quando todo mundo abandonou você no barco. É com esses que você vai compartilhar os louros da vitória. O fim não pode ser avaliado e ser estudado apenas como algo pessoal. Eu começo algo e termino algo. Ok, essa é uma parte. Mas há uma segunda parte. É quando esse fim englobam outras pessoas que começaram um projeto junto comigo. O covarde é aquele que começa, abandona sem prestar o mínimo de justificativa, vai embora e abandona. Para a gente chegar até o fim, a gente tem que seguir. Para a gente começar, a gente tem que se dispor. E aí também é um outro problema, porque talvez a gente vive também nesse mundo onde as pessoas não se dispõem a oferecer, elas se dispõem a receber, a serem alimentadas. Porque a igreja tem que ter uma estrutura para mim, porque se a igreja não tem uma estrutura para mim, essa igreja não serve. Quem começa, se dispõe a começar às vezes até do zero, mas se dispõe. Quem continua, persevera. Persevera no meio. E quem chega no fim, é porque realmente gastou toda a sua energia, as suas competências, as suas habilidades, os seus talentos, o seu dinheiro, o seu esforço, a sua visão, para chegar ali no fim, onde você tanto quis chegar. Jesus falou uma vez que quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. O que ele estava querendo dizer é que ele estava querendo combater a desistência, essa fragilidade que pode atingir a mim e a você. E a gente desiste fácil, né? Qualquer problema estrutural, qualquer problema relacional, ou qualquer problema de ordem familiar ou pessoal, pode ser razão para a gente abandonar as pessoas sem dar um mínimo sem ter um mínimo de respeito por elas. É por isso que a joia preciosa não é começar. A joia é terminar. Paulo também disse lá para o seu filho na fé, Timóteo, na sua segunda carta, ele diz assim: Demas me abandonou por ter amado o presente século. E Demas era exatamente um desses homens apoiadores que lá em Colossenses Paulo diz assim: olha, quem está mandando um abraço para você sou eu, é o Timóteo, é o Demas. O Demas era um parceiro de Paulo, mas chegou no momento que o Demas disse assim: estou fora, não quero mais. Eu não quero mais me envolver com esse negócio de evangelho, eu não quero mais me envolver com esse negócio de plantar igreja, esse negócio de reino de Deus já cansou para mim, já deu, isso dá um trabalho lascado, entendeu? Vocês estão tudo apanhando aí, as cordas de vocês já que está, eu tenho mais o que fazer na minha vida, entendeu? Então, é isso mesmo. Bom, se você como é cristão, quer começar, quer continuar e chegar no fim, eu preciso dizer para você que as suas costas serão marcadas.
Porque no reino dos céus só se tem feridos. Se você quer viver com Cristo sem ter nenhum ferimento, acho que você ainda não entendeu o caminho. Quantos abandonos nós recebemos daqueles que não terminaram com a gente? E aí a gente olha assim e diz assim: uau, eu estou sozinho nisso. Quantos abandonos nós promovemos em desrespeito ao outro? E ao invés de nós estarmos sozinhos, nós deixamos alguém sozinho. Jesus falou certa vez também: olha, pregue o evangelho, eu vou estar com vocês todos os dias. Todos os dias. Essa presença de Cristo é como se fosse esse combustível que me empurra para o fim. Porque eu sei que Ele está comigo. E se Ele está comigo, eu vou até o fim. Eu chego amputado. Eu chego sem olho. Mas eu chego. Arrastando, mas eu vou. Eu vou. E se Ele vive em nós, porque isso também a palavra do Senhor diz, que logo já não sou eu quem vive, mas Ele vive em mim. E se Ele vive em mim, então que Ele nos ajude a caminhar no nosso começo, no nosso meio, e vivemos o fim. As coisas precisam ter um fim. Eu gosto da música, a música ilustra muito bem isso para mim. Quando você está lá ouvindo alguém tocar, o piano e tal, você já teve aquela sensação? Chegou na última nota, na última parte da música, deu a nota. Tum. A minha nota foi feia, mas deu a nota. Aí você já viu aquelas pessoas que dão a nota e cortam? Tum. Já viu isso? Já viu? Ou nunca viram? Não? Deixa eu pegar. Tá ligado o violão aqui, Robson? Vou fazer aqui um teste, então. Porque afinal de contas o pastor pode pegar aqui tudo que está aqui em cima, né? Mesmo não sendo dele, né? E se quebrar a corda também ele não tem culpa, né? Por exemplo. Me ajuda aqui, irmão. Percebe que eu já não tenho muito tato com o negócio. Ele ficou preocupado. Como é que tira isso aqui? Pronto. Pronto. Só para dar um... Ok. Quero fazer uma amostra. Você vai encontrar opa, pronto. Você vai encontrar aquela pessoa que faz assim, ó. Vai dar a última nota, aí ele faz toca, né? Aí ele vai dar o fim. Esse é um fim. O cara corta assim. Já viu gente fazer isso? Aí você tem um outro fim. Você tem um fim que a pessoa toca. Esse é o que eu gosto. Por quê? Porque eu não interrompi um processo. A música foi. Porque ela tem um começo, um meio, e ela vai parar. E eu preciso permitir que ela pare. Porque a beleza da música também está no seu fim. Ainda que eu não saiba tocar. Mas a beleza da música também está no fim.
A gente precisa aprender a lidar com esses fins. E se Jesus vive em mim e vive em você, que Ele nos ajude então a iniciarmos esses ciclos, a pagarmos um preço por eles, cumprirmos com aquilo que a gente tem que cumprir para chegarmos no fim. E quando a gente chegar no fim, acabou. E a gente inicia um outro ciclo. Mas a gente não deve viver aglutinado, somando os ciclos um em cima do outro, porque não tem pessoa que aguenta isso. É por isso que o fim é melhor do que o começo, porque as coisas precisam ter um fim. Porque é bem melhor terminar do que começar. 2018 está terminando. E é melhor terminar do que começar. Talvez porque hoje terminar me faz pensar em ciclos que eu preciso fechar. E que talvez você também deva fechar. Porque 2019 está chegando e necessariamente ciclos não estão vinculados a tempo de calendário. Tem gente que vive um ciclo em um ano e vai fechar depois de um outro ano. Isso é muito subjetivo, é muito pessoal. As coisas da alma e as coisas do coração, elas não são resolvidas de modo cartesiano. Mas a gente tem que aprender a viver cada um desses momentos da nossa vida. Começar, perseverar no meio e fechar ciclos. A minha oração é que em 2019 eu e você possamos terminar 2019 com responsabilidade, amor e união em tudo aquilo que a gente se propôs a fazer para o próximo ano. Se você começou algo em 2018 e parou, senta, medita, ora, pensa em quem você feriu pelo seu abandono, pensa por que você parou, reflete, leia o texto e recomeça. Melhor é terminar do que começar. Eu espero que no final da minha jornada cristã eu possa olhar para o lado e encontrar pessoas que terminaram junto comigo. Que Deus faça isso em nós. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor, eu oro por aqueles que começaram, oro por aqueles que nem começaram, eu oro por aqueles que estão entulhando ciclos inacabados nas suas vidas. Eu oro por aqueles que não conseguem iniciar coisas novas, porque há muitos anos têm vivido sempre coisas antigas e velhas. Eu oro por aqueles que também chegaram em um fim determinado e estão agora perdidos, querendo sempre, viciados em iniciar um ciclo novo. Eu oro para que o Senhor também nos dê da tua paz, para que possamos aprender a começar as coisas, a perseverar nelas e a terminá-las, porque é melhor terminar, Senhor, do que começar algo. Derrama da tua graça sobre a nossa vida para o próximo ano, para que nós possamos, no ano de 2019, viver o que a tua palavra nos ensina agora. Melhor é terminar do que começar. Melhor é terminar
do que começar. Nos dê essa lealdade, não apenas para conosco, mas também para com o nosso próximo. Ensina-nos a sermos leais, parceiros e parceiras. Abençoe essa igreja, Senhor, para que possamos, seja no recorte curto ou no recorte longo, permanecermos fiéis até o fim, para a tua honra e para a tua glória. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja sobre a sua vida, capacitando você a terminar ciclos, capacitando você a terminar tudo aquilo que você se propõe a fazer, com o poder e com a graça do Espírito Santo, hoje e por todos os anos que Deus lhe der para viver, até que o Senhor volte. Amém, amém, amém. Deus abençoe muito a sua vida. Um feliz 2019 e que Deus derrame muita graça nesse próximo ano para você.